Bom dia! Hoje é dia 4 de 11 de 2020. Deus tem-me abençoado, Pai, Filho e Espírito Santo e os seus anjos. Quando o Senhor Jesus Cristo foi tentado no deserto depois do batismo, e por fim o diabo se afastou por algum tempo, e o que é que aconteceu? Os anjos vieram e serviram-no. Aleluia! E o mesmo aconteceu com Elias, os anjos também o serviram. E no caso do Elias, até os corvos vinham trazer-lhe pão e carne, não era? Glória ao Senhor, aleluia! Então vamos fazer uma pequena oração em línguas e depois ler um hino evangélico. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos basta. O Senhor disse: a mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Aleluia. E eu creio que o Espírito Santo diz o mesmo. Então, vamos ler em Santiago, capítulo 4, começando no verso 1. Diz o Santiago: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Ou seja, eles não eram perfeitos, não é? Como eu também não sou. Verso 2. Cobiçais, se cobiça deseja aquilo que o outro tem, né? Em vez de pedir a Deus. E não conseguis, nada tendes. Matais, o Caim matou o Abel, e eram irmãos. E sois invejosos, a pessoa fica chateada com o bem dos outros, né? E nada podeis alcançar. Ou seja, está-se mesmo a ver que esse não é o caminho. Jesus é o caminho e o caráter de Jesus é que nós devemos imitar. Combateis e guerreais, e nada tendes. O Senhor Jesus Cristo disse: a mim nada podeis fazer. Então vou ler outra vez o 2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes porque não pedis. O diabo não quer que as pessoas peçam, não quer que as pessoas acreditem que Deus existe, é a glória dos que o buscam. Não querem acreditar que a corrente elétrica que nos dá a luz faz andar as máquinas, lavar pratos, etc. Não querem acreditar que essa corrente tem que ter uma fonte, ou pelas barragens de água, ou pelo vento, ou por outro processo. Então as pessoas ficam a pensar erradamente porque não conhecem a palavra de Deus. Ao lermos e estudarmos a palavra de Deus, a fé vem. Glória a Deus. Do verso 3. Pedis e não recebeis. Só pede, às vezes, a Deus, mas está em pecado, está separado de Deus, não faz o que Deus manda e não recebe nada.
E também, quando a pessoa pede, o crente, o cristão, deve pedir: Pai, eu peço, recebo e te agradeço, porque Deus, em Efésios 1:3, já nos deu todas as bênçãos espirituais, nos lugares sociais em Cristo. Agora, o 4. Adúlteros e adúlteras, ou seja, a pessoa está em pecado. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, neste caso é um pecado de origem espiritual. Não sabeis vós que a amizade do mundo, a pessoa que quer amar o mundo ou que recebe a amizade do mundo, a ajuda do mundo, sem Deus, só está a pecar contra Deus. Como nós lemos aquele hino, devemos pedir a Deus que nos ajude a receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador, e Ele vai nos abençoar. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, das pessoas do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque Deus não é amigo do mundo. O mundo são as pessoas que têm pecado, que não recebem Jesus, que não querem saber de Deus. Seja um país ou simplesmente uma pessoa, né? Verso 5. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Portanto, o Espírito Santo está trabalhando, como no início, ele se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo está trabalhando para que nós recebamos Jesus, para nos convencer a crer. Portanto, é o Espírito Santo que inspirou os homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Senhor Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui a Efésios, capítulo 4, começando no 1. Diz São Paulo: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, se a pessoa já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, nasceu de novo, e até é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas, então está preso pelo Senhor, ou seja, o Espírito Santo habita no cristão e está selado com o Espírito Santo. O Espírito Santo derramou o amor de Deus no seu espírito e ele está a ser abençoado. Então deve andar como Jesus quer, imitando o Senhor Jesus, com toda a humildade e mansidão. São Paulo diz: sede mansos. O Senhor Jesus também disse isso, lá em Mateus 11, 28 a 30. Vindo a mim vós todos, estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo. Não, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o verso 2 diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Ou seja, a pessoa deve ser paciente, paciência eterna, que é o amor de Deus. O amor de Deus é vivo, é eficaz. Glória ao Senhor. Então devemos suportar-nos uns aos outros em amor. Pronto, a pessoa deve amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Vamos fazer aos outros o que queremos nos façam a nós, nós errarmos, gostávamos de ser perdoados. Verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito. Ou seja, para que haja orientação do Espírito Santo, para que haja unidade. Então nós devemos ver que o nosso irmão tem o Espírito Santo, está a fazer o melhor que pode, está
a edificar a sua casa sobre a palavra do Senhor Jesus. Então devemos perdoar, para que haja unidade, para que o Espírito Santo esteja alegre. Amém. Verso 4. Há um só corpo e um só Espírito. Então, eu não li aqui ainda no 3. Pelo vínculo da paz, ou seja, tudo deve ser feito em favor da paz, para que haja paz de Jesus dominando em cada um e em toda a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus, do qual ele é o cabeça, o chefe. Verso 4. Há um só corpo e um só Espírito, que é a igreja. Como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Nossa esperança é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o 5. Há um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, e uma só fé, que é a fé dele, e um só batismo, que é o batismo dele. Jesus foi batizado representando a nós também, e isso para sermos todos vencedores, para vencer o diabo. Depois a seguir ele foi tentado pelo diabo no deserto, etc. E depois vieram os santos anjos de Deus e serviram-no, que o diabo se afastou por algum tempo. Verso 6. Há um só Deus e Pai de todos. Um só Deus que é formado por Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Deus é a fonte da vida. É como a energia elétrica. Se estes computadores não tivessem energia, não poderiam servir para nada. Então, se nós não tivermos Deus, não formos santos, não servimos para nada. Somos como sal que é pisado pelos homens. Somos como luz escondida debaixo de um alqueire. Verso 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, a graça do Senhor Jesus Cristo, como dizem em 2 Coríntios 13, e em algumas Bíblias é o 14. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. O 7 então diz: mas a graça foi dada a cada um de nós, foi dada, não pagamos nada. Jesus pagou todas as coisas, cumpriu todas as condições. Aleluia, está sentado à direita de Deus, está reinando. E nós devemos reinar com Cristo, não sozinhos. E sempre para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, 7 ainda. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Jesus recebeu toda a graça. E visto que nós estamos no seu corpo, ele nos deu da sua graça. Verso 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O Senhor deu-nos dons porque todos os dons são dele. Verso 9. Ora isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. O Senhor morreu, ele viveu, morreu, e foi às partes mais baixas da terra. Há quem diga que é um inferno. Ora isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Nessas partes mais baixas da terra, o Senhor Jesus Cristo venceu toda a energia negativa, todo o mal, todos os seres diabólicos.
O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido. O Senhor Jesus Cristo subiu, como eu disse há bocadinho, à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, quando João Batista viu que Jesus vinha para ser batizado, ele disse: mas eu preciso ser batizado por ti. Jesus disse: deixa que todas as coisas se cumpram. Então, no 10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento. Há um versículo que diz: devemos crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo e fazer o que a sua doutrina ensina. Do verso 3 ainda: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Podemos dizer a Deus: Pai, mostra-nos o conhecimento do Teu Filho, dá-nos o conhecimento do Teu Filho, ajuda-nos a imitá-lo, seja a falar línguas, seja a pregar, a ensinar, a fazer tudo o que Tu desejas. Eu vou ler o 3 ainda: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Devemos ser constantes, seguindo a doutrina de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, 14 ainda: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. As doutrinas são como ventos, mas nós devemos seguir o Senhor Jesus Cristo, a sua doutrina. Então, 14 ainda: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Há um grupo de cientistas que são falsos, mas há outro grupo que são verdadeiros e creem em Deus e creem em tudo o que a Bíblia diz. Foi inspirado, os homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo. Verso 15: antes, seguindo a verdade em amor. A verdade é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 15 ainda: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Glória ao Senhor, aleluia. Do qual todo o corpo é ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. As pessoas que pertencem à igreja devem viver em amor, como dissemos antes. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler em Atos, capítulo 8, verso, começando no 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Para lembrar alguns países que me estou a lembrar. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. A igreja não pode parar. Há um corzinho que diz: esta igreja não pode parar. Esta igreja não pode parar. Jesus mandou o Evangelho anunciar. Esta igreja não pode parar. Amém.
Então, lendo outra vez o 4, mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E deixando Filipe à cidade de Samaria, o evangelista Filipe, e que tinha 4 filhas que profetizavam, e que tinha sido diácono. E deixando Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. É isto que nós devemos pregar, contar, que Jesus viveu, morreu, ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós, a sua igreja. E a palavra de Deus também diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória ao Senhor. Verso 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. No tempo do Senhor Jesus, todos eram curados, mas neste tempo eram muitos, não eram todos, que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Vou ler o 7 ainda. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos. Glória a Deus, aleluia. E os tinham clamando. Espíritos imundos saíam de muitos, não de todos. E clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos, muitos, eram curados. Glória ao Senhor, aleluia. E havia alegria naquela cidade. Vamos ler aqui em Atos 20, começando no verso 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até à meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Verso 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Estamos a ver que o Espírito Santo usava muito. O Paulo tinha sido Saulo, mas tinha visto o Senhor Jesus no caminho para Damasco. E se converteu e foi batizado com o Espírito Santo. Glória ao Senhor. Verso 12. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Glória ao Senhor, aleluia. O Senhor usou o Paulo para os... Vamos ler em 1 Pedro 2, começando no 15, verso 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Portanto, quando fazemos o bem, tapamos a boca à ignorância dos homens insensatos.
16. Como livres, fomos libertados por Cristo, nosso Senhor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ao receber Jesus como Salvador, Ele nos liberta dos demónios e de todo o mal. E vai nos dando mais fé através da sua palavra. Outras coisas tenho para vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, disse o Senhor Jesus. Verso 16. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, não podemos dizer, já que eu sou livre, vou fazer o mal e vou fazer o que eu quero. Não. Verso 15. Verso 16, aliás. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Devemos ser livres para servir a Deus. Amém. Honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus. Honrai ao Rei. Devemos dizer a Deus, Pai, ajuda-nos a honrar a todas as pessoas na medida do possível, tendo paz com todos, diz São Paulo. Sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, naquele tempo eram os senhores e os escravos, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque nós vamos dar contas a Deus, não é? Às pessoas, não é? Paulo diz, nem mesmo a mim mesmo me julgo. Verso 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Ou seja, isso pode nos dar prazer se nós orarmos a Deus e isso. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e dos que são chamados por seu decreto. Porque que glória será essa se pecando sois bofeteados e sofreis? Mas fazendo bem sois afligidos e sofreis, e isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Verso 22, o qual Jesus não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, ele era perfeito e é perfeito. O qual, quando injuriavam, não injuriava. Não devemos semear no outro aquilo que ele está a semear em nós, principalmente quando é mau. Palavras não têm valor nenhum. Verso 23, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Podemos dizer a Deus, Pai, Tu és aquele que julga justamente, e Tu não te deixas escarnecer, porque tudo o que o homem fizer, semear, isso também lhe acontecerá. 24. Levando Jesus mesmo em seu corpo os nossos pecados, para que, como em Efésios 1:3 se diga que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 24. Ainda levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, devemos estar mortos para os pecados, separados dos pecados. Se pecarmos, devemos pedir perdão a Deus, em nome do Senhor Jesus. O 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Podemos dizer, Pai, ajuda-me a viver para a Tua justiça, porque pelas feridas do Teu amado Filho eu fui sarado. Aleluia. 25. Porque eras como ovelhas desgarradas, não tínhamos pastor, nem conhecíamos o Salmo 23, nem aqueles 3 amigos de Daniel foram metidos no forno do fogo ardente, aquecido 7 vezes mais. Mas o Senhor Jesus estava lá com eles
e nem sequer um cabelo ou roupa se queimou. Aleluia, glória a Deus. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado. Vamos dizer a Deus, Pai, eu voltei ao pastor e bispo da minha alma. Em nome do Senhor Jesus Cristo agradeço. Aleluia, glória a Deus. Vamos a 2 Timóteo capítulo 2, lendo o verso 15, era o Paulo a falar ao seu discípulo Timóteo, o jovem Timóteo. Procura apresentar-te a Deus. Nós podemos dizer a Deus, Pai, eu me apresento a Ti, aprovado como obreiro, que não tenho de que me envergonhar, e manejo bem a palavra da verdade. Ajuda-me a evitar falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Glória ao Senhor, amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler 1 Coríntios 11, começando no 23. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor, diz São Paulo, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Portanto, eles fizeram isso, a Igreja continua a fazer isso, e sempre, mesmo quando comemos pão ou bebemos vinho, devemos lembrar-nos que esses elementos simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Por isso devemos julgar a nós mesmos, não fazermos isso em pecado, tendo consciência de pecado, mas sempre perdoando, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Glória ao Senhor. Então estamos terminando. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco e comigo também. Glória ao Senhor. Vamos fazer uma pequena oração em línguas para terminar. Riboroboshoni, querido Jesus, ajuda-me a imitar-te e orar como tu oravas em línguas. Ribaribaba, biribiribi, boribariba, periri para, paripipipi, pororopora, parararari. Heavenly God is 77, Heavenly God is 77, Heavenly God is 76, Heavenly God is 77, Heavenly God is 77, Heavenly God is 77, Heavenly God is 77. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. Amém. Tchau, amigos, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei. Aleluia.